Tem a rua Azusa Street, né, onde o William Seymour vai trabalhar, e dali você vai ver todos esses desenvolvimentos posteriores, com a Igreja e a Assembleia de Deus, vindo também de um movimento que esteve ligado com eles, através de William Dunham, que participou lá da rua Azusa, também foi impactado pelo Espírito Santo, sai dali, vai para Chicago, começa o movimento lá, e lá em Chicago, tanto Luiz Francisco como depois Daniel Berg e Lavigne vão ter contato com o Espírito Santo lá, através de William Dunham, tá? Então esse quadro que está aí, do pietismo ao movimento pentecostal, você vê que tem toda uma trilha, você vê que tem todo um caminho, que o Espírito Santo de Deus, para ele fazer aquilo que está fazendo conosco hoje, ele não está trabalhando desde ontem, ele está trabalhando desde séculos passados, levantando pessoas para querer mais de Deus, levantando pessoas para não aceitar a estrutura imposta, que está aí para parar, para frear, para congelar, que sabe que a Sagrada Escritura foi revelada por Deus, e que eles devem e podem viver conforme a Sagrada Escritura, viver aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Jesus disse: você vai estender a mão, e aquele que está doente vai ser curado. Você vai estender a mão e os demônios vão sair. Você vai orar e o poder de Deus vai descer. Você vai fazer obras maiores ainda do que as que eu faço. Se Jesus Cristo deu a sua palavra, passa o céu e a terra, mas a palavra não cai, não passa por terra, não cai por terra. Então nós devemos e podemos crer, e porque ele creu, ele viveu. Quando nós cremos, nós vivemos. Como ele disse para Tomé: não seja descrente, creia. Você tem que crer antes de ver, porque quando você crê, você vai ver. E aí nós, adotando essa mesma postura, nós vamos ver também o mesmo mover do Espírito. Então você tem todo um caminho, desde o pietismo, aí ele cita pietismo, que vai influenciar o metodismo, que é de John Wesley, o pentecostalismo, que surge na rua Azusa, os movimentos de santidade, que antecederam eles, e o evangelicalismo moderno, no qual nós estamos inseridos hoje, onde você tem tanto mover do Espírito, mas apoiado numa base de evangelho, apoiado numa base bíblica. É um pentecostalismo histórico, não é um pentecostalismo louco, de revelações de profetas malucos, de, por exemplo, Benihim, do Bom Dia Espírito Santo, onde diz que o Espírito Santo de Deus, ele era dependente de Benihim, ele era subordinado a Benihim, onde ele fala de diversos tipos de loucura, onde ele pratica diversos tipos de coisas malucas, como jogar o terno para as pessoas caírem, esse tipo de coisa que não tem fundamentação e nem tem edificação. Então, quando você vê esse tipo de mover, você vê que isso não tem nada a ver com Deus. O que nós buscamos é um mover do Espírito fundamentado na palavra, fundamentado na Sagrada Escritura. Pode passar o próximo? Por favor. Alguns nomes importantes do pietismo, tá certo? Por exemplo, Philip Jacob Spener, 1635, 1705, August Hermann Frank, aí você está na página, aqui ó, o pietismo, movimento pentecostal, o pietismo e os grandes avivamentos, chamada da renovação, está na página 2, chamada da renovação, veja só, August Hermann Frank e os moravianos, apoiados por Ludwig von Zinzendorf. Pode passar o próximo, isso, aqui são os pietistas numa reunião, pode passar, aqui, esses dois homens aqui, ó, importantíssimos, Philip Jacob Spener, que é um dos participantes aí da origem do pietismo na Alemanha, e Nikolaus von Zinzendorf, tá? O que a gente tem a dizer? O nome é maravilhoso, né, lindo, né? Quem quiser pôr no filho, tá aí uma boa sugestão, Nikolaus von Zinzendorf. É interessante observar a história dessas pessoas, são pessoas que não são muito faladas, geralmente se fala de Lutero, de Calvino, fica só em cima desses, mas essas pessoas aqui foram que de fato impulsionaram os grandes movimentos de missão, os grandes movimentos que levaram a reforma, os ideais da reforma para o mundo, porque se dependesse das igrejas da época, ficava lá mesmo, e eles impulsionaram isso para ir para o mundo, para levar adiante. Nikolaus von Zinzendorf era um homem crente, era um homem cristão, era uma pessoa que tinha Deus na vida, e ele era muito bem sucedido, ele tinha dinheiro, ele era rico, tá certo? E o que acontece? Ele teve contato com os irmãos moravianos, da Morávia,
esses irmãos moravianos, que era uma região sul da Alemanha, a Morávia, esses irmãos tiveram um envolvimento com Cristo de uma forma tão profunda, que alguns dos moravianos, para você ter a ideia do ímpeto missionário que esses irmãos tinham, alguns irmãos moravianos, era a época das grandes expansões dos colonizadores, países colonizadores. Por exemplo, a Inglaterra tinha grandes colônias na América, na África, Portugal, Espanha, então tinha esses grandes países colonizadores. A Revolução Industrial estava em grande curso, as grandes indústrias surgindo, os grandes capitalistas e as colonizações. Então haviam grandes colônias escravagistas. O pessoal ia nesses países, né, na África, e traziam grandes contingentes populacionais como escravos para trabalhar em países colonizados. Ok. O que acontece? Os moravianos, observando essa crueldade, observando essa desgraça que era praticada, né, por essas nações, muitos deles, movidos por um ímpeto missionário, eles se vendiam como escravos. Presta atenção, uma pessoa livre, uma pessoa, uma comunidade, uma sociedade, pessoas brancas, livres, que poderiam gozar dos seus privilégios, tá certo? Esses dois não. Então, aqui é o Zizendorf, é o cara que apoiava. O Jacob Spener é o que deu origem a muitos dos movimentos pietistas na Alemanha. Aqui é o que está envolvido diretamente, é o que vai ser o financiador. Então, muitos desses irmãos moravianos, o quadro acima, por exemplo, mostrava lá algumas pessoas daquele contexto, muitos daqueles moravianos. Eles se vendiam como escravos para esses colonizadores, para poderem se infiltrar nos escravizados e pregar o Evangelho, e levar Cristo, porque eles não viam aquelas pessoas como objeto, eles viam como almas. A Igreja Católica entendia que o negro nem alma tinha. Os colonizadores viam eles como objetos, para eles obterem o seu lucro, colocar para mover os engenhos, as fábricas, e só isso. E os moravianos viam eles como almas a serem conquistadas para Cristo. E aí diz aqui, ó, o que ele fazia? Financiava. Ele financiava que muitos desses moravianos tivessem capacidade, dentro das suas comunidades, de fundar escolas, aprender acerca de missões, de realizar missões sem precisar se vender como escravos, irem como missionários, tá certo? Então ele financiava muitos desses movimentos, desses moravianos, para impulsionar as missões sem precisar de subterfúgio, sem precisar se venderem como escravos para estar em contato com essas comunidades escravizadas. Então esse Nikolaus von Zinzendorf é um exemplo de pessoa que esteve impulsionada por esse ímpeto missionário, por esse ímpeto de viver a Sagrada Escritura, viver o avivamento, viver a renovação espiritual. O que é avivamento? Avivamento é isso. Avivamento não é pular e nem rodar. Avivamento é uma plena consciência da sua missão, é uma plena consciência do seu chamado, daquilo que Deus te capacita a fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer. Então são exemplos para nós, os pietistas, os moravianos, Ludwig von Zinzendorf, que foi esse apoiador, tá certo? E esse outro, pode passar, o próximo, por favor. Esse outro aqui, ó, que é John Wesley. John Wesley foi um dos grandes pregadores desse movimento de santificação, dos movimentos pietistas, e que trouxe esse impulso para que posteriormente o Espírito Santo de Deus viesse a agir por meio destes, trazendo o pentecostalismo. O pentecostalismo tem suas origens aqui, ó, a partir dessas pessoas e do ímpeto, do impulso, do trabalhar, do envolvimento delas. Pode passar o próximo. Puritanismo e os grandes avivamentos. Isso. Eu não vou demorar aqui porque eu já expliquei bastante. Você tem John Wesley, você tem George Whitefield, você tem Jonathan Edwards, tá? George Whitefield era calvinista, John Wesley era arminiano. São duas correntes teológicas distintas. Na soteriologia são divergentes, muito divergentes, mas eles estavam tão impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra, que eles esqueciam suas diferenças e trabalhavam juntos. Eles pregavam para os mineradores
que saíam bem cedo de madrugada para as minas de carvão, e eles se colocavam no caminho e pregavam o evangelho para eles. Tomava cuspida, tomava tapa, tomava pedrada, xingamento e tudo mais. São pessoas que estão revoltadas com a sua situação. Só que mesmo assim eles suportavam as afrontas e pregavam a Cristo. E muitos daqueles vieram a se converter e se tornarem grandes pregadores do evangelho. Inclusive, muito desse ímpeto missionário, muito desse ímpeto de pregação, levou a grandes avivamentos que aconteceram na própria Inglaterra. A Inglaterra da igreja anglicana, que era um catolicismo com outro nome. E os puritanos que tentavam pregar Cristo lá eram duramente perseguidos. A igreja de lá tentava silenciá-los, mas eles foram inclusive chamados lá os inconformistas. Os inconformistas porque eles não aceitavam a situação que estava sendo imposta. Eles queriam pregar Cristo na sua inteireza, na sua integralidade. E aí de tal modo esse movimento foi bem sucedido que trouxe o grande avivamento do país de Gales. O país de Gales, que é a parte sul ali das Ilhas Britânicas, onde está a Inglaterra. E aí, devido a esses grandes moveres, devido a esse grande impulsionamento, muitas pessoas do país de Gales aderiram a Cristo Jesus, se aprofundaram na busca pelo Espírito Santo, e houve um grande avivamento lá no país de Gales, antes do avivamento que vai ter nos Estados Unidos. Então você tem um mover do Espírito em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em vários lugares, simultaneamente. Está trabalhando aqui, está trabalhando aí, está trabalhando na tua casa, está trabalhando em diversos lugares. Você tem que ter sensibilidade para você perceber que quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está presente, está agindo, está te impulsionando para tomar uma postura e para ser uma ferramenta na mão dele. Então quando você se posiciona, o Espírito Santo de Deus te usa aonde você estiver. Por quê? Porque ele tem poder para isso, para usar você onde você estiver, da maneira como ele quiser. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo, isso. Isso. Pode descer? Veja só. Aqui, ó. Isso, essas frases aqui. Grandes pregadores da época desse movimento de santidade. Charles Finney, e aí ele cita aqui Phoebe Palmer, aí já estou falando dos Estados Unidos, movimento de santidade nos Estados Unidos. Phoebe Palmer, Charles Finney e Abe Simpson. O Charles Finney dizia: se a presença de Deus estiver na igreja, a igreja trairá o mundo. Isso é importante, isso é impactante. Se a presença de Deus não estiver na igreja, o mundo atrairá a igreja. Igreja com área VIP. Quem é VIP? Quem é very important? Quem é importante? Cristo é importante. Todos são pecadores. Cristo é importante. A graça nivela todos. Presta atenção. A graça nivela todos. Não importa o dinheiro que você tenha na conta. Não importa o diploma que você tenha na estante. Não importa a roupa que você esteja vestindo. A graça nivela todos. Por quê? Diante de Deus, teu diploma não vale nada, teu dinheiro não vale nada, teu status não vale nada. Por quê? Porque você é um pecador. Você vai para o inferno com dinheiro, você vai para o inferno com diploma, você vai para o inferno com status social. Você é um pecador. Diante de Deus é a única coisa que você é. A graça nivela todos. O que está vestindo farrapo é pecador. O que está vestindo Pierre Cardin é pecador. E os dois vão para o inferno. Um mal vestido, outro bem vestido. Os dois vão queimar no inferno. Então a graça nivela todos. Todos são um em Cristo Jesus. Não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Então quem é VIP? Não tem VIP na igreja. Quem é importante é Cristo. Todos os outros são salvos da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então quando a gente vê uma frase dessa, é para hoje. Se a presença de Deus estiver na igreja, a igreja atrairá o mundo. Se Deus estiver conosco aqui no nosso meio. E quando é que Deus está conosco? Quando nós estamos com Ele. Se eu entrego a minha vida para ser altar de Cristo Jesus, se eu entrego a minha vida para o Espírito Santo de Deus usar como Ele quiser, Deus está aqui através de mim. Deus está aqui através do Senhor. Deus está aqui através de vocês. Deus está aqui através de nós. Onde estão 2 ou 3, estou eu ali. Conosco. Se Deus estiver conosco, a gente atrai o mundo. O mundo vai vir para cá. Não por entretenimento, mas por causa de Deus que está em nós. Se Deus não está em nós, aí nós é que começamos a copiar o mundo.
Tá certo? Pode passar o próximo. E aqui chega na situação que a gente tem descrito. É isso aqui, ó. Isso, ótimo. Ali é Agnes Nevada Osman. Agnes Nevada Osman. O prédio ali, ó, tá meio ruim de ver que a foto é velha, é o Bethel College. E aí, eles começaram a estudar acerca do mover de Deus. Eles começaram a estudar acerca do Espírito Santo. Eles começaram a estudar acerca dos dons. E começaram a estudar e buscar o Espírito Santo de Deus. E quando começaram a estudar e a buscar o Espírito Santo de Deus, encheu ela de poder. Revestiu ela de poder. Porque é o que Ele quer fazer. É o que Ele quer fazer, é isso, é nos revestir de poder. Conforme nós buscamos, Ele nos enche, nos reveste de poder. Então ela falou em outras línguas, e a partir da experiência que ela teve, você também tem ao lado William Seymour, tá? Que participava das aulas no Bethel College, mas ele participava ali com uma permissão de Fox Parham. Por quê? Porque ele era negro. E havia nos Estados Unidos uma coisa nojenta, abominável, que infelizmente até hoje tem, não tão forte talvez, mas ainda hoje é presente, e aqui também tem, o chamado segregacionismo, tá? Que é um braço do racismo. Então o racismo, que é uma coisa que está completamente antagônica à verdade da Sagrada Escritura, o racismo que tem suas bases no entendimento de que cada pessoa, a partir do evolucionismo, tem origem em diferentes tipos de espécies. A Sagrada Escritura diz não, todas as pessoas têm origem num só casal, Adão e Eva, e a partir deles, todos os demais que vieram a dar origem a toda a humanidade. Assim nós temos uma solidariedade universal. Preto, branco, japonês, mongol, índio, todos têm uma solidariedade universal, todos nós somos irmãos. Irmãos de geração. E se nós aceitarmos a Jesus como Salvador, nós somos irmãos em Cristo. Melhor ainda. Então nós todos, a partir da visão da Sagrada Escritura, temos uma solidariedade. Mas os homens, infelizmente, se deixaram levar por outras ideias que destruíram essa noção. Então esse segregacionismo fazia com que William Seymour não fosse aceito. Mas Parham permite, ele tem as aulas, e quando ele aprende acerca dessa busca pelos dons, acerca dessa busca pelo mover do Espírito, ele vai se engajar nisso, e ele vai pregar acerca disso, e ele vai buscar isso intensamente, até que ele também participa desse mover. E aí, participando desse mover, é que ele vai dar origem na rua Azusa Street, na rua Azusa, a missão de fé apostólica, essa grande igreja que viverá o grande mover do pentecostalismo. Vai viver o mover do pentecostalismo ali naquele contexto. Vamos passar para frente. Aqui, ó, pode passando, que boa parte disso aqui já acabei de explicar. Isso, pode passando, isso, pode passando, vai lá, isso, pode passar mais, aí, pode passar, isso, vai mais, sei que da história dele eu falei, isso, pode ir, ó, isso aqui eu quero mostrar, isso, pode encher a tela, aqui, ó. É a casa onde ele alugou um quarto para poder pregar, uma vez que ele não foi aceito na igreja Rhodes, onde ele pregou, ele não foi aceito ali na sua pregação, então ele aluga esse quarto, ele vai pregar ali, fazer reuniões de oração, até que aquele lugar não vai ser mais suficiente devido ao mover de Deus que está acontecendo ali. Aqui no dicionário do movimento pentecostal, diz que uma dessas casas onde ele tinha um quarto, onde ele alugou para pregar, o mover foi tão intenso ali dentro, que as paredes do cômodo caíram, o teto cedeu, devido à quantidade de gente que se aglomerou ali para buscar a Deus. E aí ele não teve mais condições de ele continuar dentro de quartos alugados, ele teve que partir para alugar um galpão. Pode passar aqui, vai ver o galpão agora. Isso, pode passar. Isso, pode passar isso aí. Isso, pode encher a tela. Olha o galpão. Aí. Isso, esses aqui são os primeiros líderes aí do movimento pentecostal na missão de fé apostólica,
na Rua Azusa. Esse era um galpão velho, tinha sido usado há tempo atrás como uma igreja metodista, tinha sido esvaziado já, estava sendo usado como celeiro, até que ficou lá abandonado, e ele viu a oportunidade de alugar, reformar, e começou o movimento pentecostal ali. E veja só aqui esse quadro. Só um pouquinho mais para mostrar o quadro aí, irmão. Dá uma olhada nesse quadro aí. Veja bem isso. Você tem pessoas aí brancas, pessoas negras, pessoas de origem hispânica, no mesmo quadro. São as primeiras lideranças da missão de fé apostólica. O Espírito Santo agiu de forma tão poderosa que ele veio não somente trazer um mover, trazer um revestimento de poder, ele veio quebrar paradigmas. Ele veio quebrar. Então havia um paradigma de segregacionismo, de que brancos e negros não poderiam se misturar. E o Espírito Santo de Deus disse: de forma alguma, eu vou quebrar a barreira. Eu vou quebrar todos esses muros, todas essas barreiras, e vou fazer uma igreja só, um movimento só. Então a missão de fé apostólica, ela não continuou muito. Ela durou pouco, devido à imaturidade aí da liderança. Eles não tinham uma base doutrinária muito bem estruturada. Então havia ali pessoas que estavam vivenciando o poder de Deus, e eles tinham a experiência e iam para as suas antigas igrejas. Tentar implantar lá, não era aceito, sair e fundar uma nova igreja. Então esse foi o movimento. E a Rua Azusa, ela não teve muito prolongamento para frente, por causa desse movimento de saída, esse movimento constante de saída. A pessoa vinha, era impactada pelo poder de Deus e saía para dar início a outro movimento. Mas ela teve o mérito de quebrar com essa estrutura segregacionista. A igreja de Cristo Jesus, ela está envolvida em diversas demandas. É uma demanda pelo poder de Deus, mas também uma demanda por justiça. O Espírito Santo de Deus entre nós expulsa do nosso meio todo tipo de preconceito, expulsa do nosso meio todo tipo de divisão. Toda divisão que possa haver no nosso meio não veio da parte de Deus, mas veio da parte de Satanás, que vem dividir a casa para que ela não subsista. Cristo disse: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E toda divisão que possa haver em nosso meio cai por terra em nome de Cristo Jesus, por meio do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Divisão por causa de roupa, divisão por causa de dinheiro, divisão por causa de diploma, divisão por causa de fofoca. Toda divisão é artimanha de Satanás, e toda artimanha de Satanás cai por terra em nome de Cristo Jesus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus, de modo que toda a igreja age como um corpo só, o corpo de Cristo. Quando as irmãs cantam, os outros adoram a Deus. Quando as crianças cantam, a igreja adora a Deus. Quando o irmão prega, os outros irmãos glorificam a Deus. Quando o outro irmão prega, as pessoas também glorificam a Deus. E assim a igreja age como um corpo só. Quando vai para o evangelismo, todos se empenham em evangelizar junto. Quando vai para o estudo, todos estão empenhados juntos em aprender. E assim a igreja age como um corpo só. Aleluia. E quando a igreja faz isso, o mundo, a carne e o diabo caem por terra e não aguentam o poder de Deus na minha e na tua vida. Quando a igreja age como um corpo só, cuja cabeça é Cristo. Tá certo? Pode seguir? Pode passar o próximo? Veja, isso aqui é quando, depois daquele movimento da Rua Azusa, o movimento pentecostal cresce. Esse movimento que eu expliquei para você acontece em diversas situações. Eu mostrei para vocês a lista de igrejas que nasce desse mover, né, de pessoas que são impactadas pelo Espírito Santo de Deus, tentam levar para a sua igreja, são rejeitadas e criam outra igreja. Devido a esse grande crescimento, houve a necessidade de organização. Então surge essa Assembleia de Deus, tanto como denominação, tem a denominação Assembleia de Deus, e tem a organização Assembleia de Deus. Tem uma organização de igrejas, que é uma Assembleia Pentecostal. Então surge aí esses grandes nomes que vão organizar uma Assembleia Pentecostal para debater acerca de doutrina, para manter o mesmo alinhamento doutrinário, manter a mesma posição. Então surge a necessidade de uma organização. Então isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. Pode dar continuidade aqui, que eu quero passar agora para a segunda parte da nossa palestra, para a gente caminhar para o final, que é trazer isso agora para o nosso contexto. Já estamos caminhando para o final, trazer isso para o nosso contexto agora. Isso aqui é uma mensagem geral. Aquele mover do Pentecostes continua vivo.
O Espírito Santo de Deus não se apagou, irmão. O Espírito Santo de Deus não se extinguiu. O Espírito Santo de Deus é Deus e continua presente conosco. O Espírito Santo de Deus permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Cristo disse: estarei convosco. E o Espírito Santo de Deus também. Por quê? Porque Ele foi enviado para estar conosco. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito. O Espírito Santo de Deus está conosco aqui nessa igreja. Ele esteve em Pentecostes, Ele esteve ao longo de toda a história, e Ele está conosco hoje, guiando esta igreja até o final. Pode dar continuidade, que a gente vai passar agora para a segunda parte. Isso, quem somos? Aí eu trouxe esse quadro aqui para mostrar uma igreja simples da época, né? Olha o povo de Deus aí, cheio de criança, uma coisa maravilhosa, né? Pode descer. Isso, pode descer. Pronto. Origens missionárias da Assembleia de Deus. Pode encher o quadro aí. Aí você tem o Antônio Gilberto. Veja a frase dele. O verdadeiro movimento pentecostal, olha a frase do Antônio Gilberto: ora pelas missões, contribui para as missões, promove as missões, é um movimento que vai ao campo missionário. É um movimento que vai ao campo missionário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós vamos ao campo missionário. Todos nós vamos ao campo missionário. Você pode perguntar assim: como é que eu vou ao campo missionário se eu tenho que trabalhar segunda-feira? Eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha família. Sabe um missionário que pegou suas malas e sua família e se deslocou daqui e foi lá para o Nordeste, para o polígono da seca, ou foi lá para o Norte, onde você tem áreas e áreas onde você não tem igreja plantada, onde as mega igrejas não têm interesse? Presta atenção numa coisa: não é toda igreja que tem interesse por todos os lugares. A Assembleia de Deus, e a Cristã do Brasil também tem isso, mas mais ainda a Assembleia de Deus, você vai nos lugares mais desprovidos, vamos falar francamente, nos lugares mais feios, não tem um calçamento, feio, onde não tem escola, não tem shopping, não tem nada. Você procura lá, tem uma Assembleia de Deus, pequenininha lá, nem microfone tem, cadeira de plástico, pastor lá pregando aquilo que pela graça de Deus o Senhor envia para ele, sem formação, fazendo o que pode mesmo, e pregando Cristo, e sendo usado por Deus, e levando o povo para o céu. A gente vai se encontrar no céu do mesmo jeito, e não vai ter diferença, vai ter a mesma coroa, tá certo? Cada um conforme aquilo que entregou para Cristo, recebendo o seu galardão, mas vai para o mesmo céu. E aí você encontra uma Assembleia de Deus. Por que isso? Por causa da postura. Desde o início essa igreja tem tido essa postura de olhar para as pessoas não como um meio de lucro. Vamos falar francamente aqui, porque muitas igrejas olham para as pessoas como um meio de ganho. Meio de ganho. Você vê grandes igrejas, mega igrejas, que só tem na avenida. Nas grandes avenidas, onde você tem grande movimentação, tem fluxo de pessoas que vão para a igreja de carro, que tem estacionamento, que tem área VIP, que tem coquetel para comer no meio do culto. Não sei que culto é esse. Não, o culto é um show, né? Tanto que eles chamam o culto de palco, porque ali tem um artista em cima, né? Um comediante, um palhaço, não sei. Então você tem lá essas diferentes estruturas, onde o objetivo é outro. O objetivo não é alma, o objetivo é bem de lucro. E aí, em certos lugares, tem igrejas que não se interessam por eles, porque não vê as pessoas como almas, e vê sim como meios de obter algum tipo de vantagem, tá certo? E aí nós temos uma igreja, participamos de uma igreja que, pela misericórdia de Deus, é porque a gente é melhor? Não somos melhores que ninguém, só que pela graça de Deus nós temos atendido a esse chamado. Nós temos atendido esse chamado do Espírito Santo de Deus para olhar as pessoas como almas que precisam de Cristo Jesus. Por isso que Dalva está aqui, a congregação de Vila Dalva está aqui nesse bairro, plantada pelo Espírito Santo de Deus para ser porta de salvação, para que aqueles que quiserem adentrem por essas portas, sentam nessa cadeira e ouvem a palavra de Deus, e aceitam Cristo como Salvador e tenham a sua vida transformada. Por quê? Por causa do compromisso que você tem com Cristo Jesus. É uma marca da nossa igreja, tá certo? Então você tem aí o Antônio Gilberto falando acerca dessa verdade. E a verdade é, todos nós vamos ao campo missionário. Quando?
Aquele missionário que está lá pregando, ele não está sozinho, você está com ele. Aquele missionário que foi mais longe ainda, foi para a África, para levar o evangelho àquelas áreas que estão desprovidas da pregação, você está com ele. Você está com ele na contribuição. Você está com ele na oração. Quando um país vai à guerra, você tem a linha de frente que é a infantaria pesada. A infantaria pesada estão com os canhões, estão com os tanques, estão com a aeronáutica que vai ali fazer, né, a destruição daquelas áreas. Tem a infantaria pesada. Se não tiver alimentação, armamento, alimentação dos soldados, resgate dos feridos, medicamento para poder sanar alguns problemas que surgem ali, alimentação de linhas de comunicação. Se não tiver tudo isso, a guerra acaba e você perde. A guerra acaba e você perde. O país é dominado por outro. Esses missionários estão ali de frente, são infantaria pesada. Eles estão ali, frente a frente com o inimigo, pregando o evangelho, expulsando o demônio, levando Cristo, expandindo as fronteiras do reino de Deus. E nós estamos junto com ele, alimentando, enviando para eles tudo aquilo que eles necessitam, para que eles possam integralmente pregar o evangelho de Cristo Jesus. Estar integralmente envolvidos com a sua tarefa, com a sua missão. Então, o Otávio Gilberto deixa isso muito claro para a gente. Essa igreja aqui, ela nasce de missão. Ela não tem condição de não ser uma igreja missionária. Não tem condição. Culto de missões aqui é um culto fundamental, porque é um culto que fala acerca da nossa origem. Nossa origem é missionária. Essa igreja nasce de uma missão. Nasce da missão de dois homens que ouviram a voz de Deus e não temeram, e vieram para o desconhecido, pregaram o evangelho e de fato tiveram frutos por causa de Deus que estava neles. Pessoas que não tinham nada a ver com esse contexto aqui, mas encararam o desafio e vieram pregar o evangelho. Pode passar o próximo? Então, Antônio Gilberto nos dá essa referência. E esse camarada aqui também é importante. Quem é esse camarada aí? Esse homem chama-se Levi Petrus. Levi Petrus, ele é sueco e ele foi uma grande influência para Daniel Berg Gunnavinger, que é um movimento missionário e é um movimento de avivamento que já estava acontecendo na Suécia. Então você tem um movimento que surge na Rua Azusa, se expande pelos Estados Unidos, começa a ir para outros países e na Suécia ele já começa a dar frutos também. Aí você tem Levi Petrus, que já estava imbuído nesses movimentos de avivamento, e Daniel Berg Gunnavinger já tinha tido influência também desse grande nome, desse grande pregador. E a partir dessa influência que chegando aqui, eles vão buscar contato com o movimento pentecostal dos Estados Unidos, chegando nas Américas, né? Nos Estados Unidos, em Chicago, e o William Dunham é que vai dar esse impulsionamento